Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo, e você está conectado comigo ao podcast Agrotalk. Hoje nós vamos falar sobre gestão de máquinas agrícolas, que tem como finalidade garantir o uso eficiente dos maquinários do campo e também ter um melhor desempenho e durabilidade, sem falar nos investimentos, porque máquina agrícola é sinal de trazer resultados positivos para você, produtor rural, que trabalha todos os dias a céu aberto. Há 26 anos, a Macicampo é a concessionária de equipamentos e máquinas agrícolas da John Deere no Distrito Federal, Tocantins, na região leste de Goiás e região norte e noroeste de Minas Gerais. Bem, por esses longos anos, os agricultores do Planalto Central passaram a ter acesso, então, a essas tecnologias de última geração, graças à Macicampo. Só que as ações da empresa não param por aí. A fim de trazer mais oportunidades e eficiência para esse produtor rural do Planalto Central, a empresa acaba de lançar uma modalidade inédita de financiamento de máquinas agrícolas para os agricultores brasileiros. E é isso que a gente vai entender aqui hoje. O nosso convidado para este episódio é José Augusto Araújo, CEO da Macicampo. Zé, seja bem-vindo. Posso te chamar de Zé? Oi, Ângela, tudo bem? Pode me chamar. Todo mundo me conhece por Zé mesmo, obrigado. Não sei se vai sobrar alguma coisa para eu falar, porque a sua introdução foi tão precisa, excelente, que acho que você falou tudo que eu tinha para falar, tá? Então, mas vou tentar contribuir aí com o seu Agrotalk e levar conteúdo para os nossos clientes e todos os clientes do Brasil aí, que seja relevante no dia a dia deles. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Ô Zé, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast Agrotal, que a gente teve recentemente, né, próximos aí juntos durante a Agro Brasília. E eu vi que você é um mineiro que criou raízes do Planalto Central, né? Conta um pouco para a gente da sua história e como se ela se alinha à história da Macicampo. Na verdade, eu estou no agro, acho que meio por acidente, assim, né? Eu sou mineiro de Uberaba, e estudei em Uberaba, mas eu trabalhava desde os 17, ou trabalho desde os 17 com a família que era proprietária sozinha da Macicampo, né? E passei por algumas empresas deles, até um belo dia chegar, para não ser uma história longa, até um belo dia chegar na Macicampo a convite do seu Zé Luiz, que é o patriarca da família, hoje já não está mais na mão dele, um dos sócios é uma holding cujos 2 filhos tocam, e hoje nós somos 4 sócios. Então, a pedido dele, eu fui cheguei para administrar a Macicampo, isso há 18 anos atrás, e aí a gente começou a criar um método, ou seja, um modelo de gestão que não tem nada de inovador, é só trabalho duro e estar próximo do cliente, entender das pessoas e da necessidade do cliente. E lá se vão 18 anos aí administrando a empresa, crescemos a empresa, tanto organicamente quanto em expansão de área, me tornei sócio, e hoje nós somos 4 sócios e atuamos nos 4 estados, como você bem disse. Ô Zé, 18 anos é um longo tempo, né, para também observar o crescimento, né, do agro nessa região onde vocês estão centralizados. Como que foi para você observar esse crescimento? Bom, primeiro é o seguinte, às vezes as pessoas que olham para o entorno de Brasília, eu vou falar o Distrito Federal, porque a gente começou aqui, e quem olha o entorno de Brasília não imagina que esse cerrado é tão produtivo, né? Mas hoje eu tive a felicidade de estar com um cliente que é um dos desbrafadores do Cerrado Brasiliense, vou chamar assim, que é o PADEF, Plano de Assentamento do Distrito Federal, que é da década de 70, onde os primeiros gaúchos que aqui chegaram, todo mundo falava que não dá nada, né? Como essa história se repete no Brasil inteiro, esse gaúcho que saiu do Rio Grande do Sul desbravando o Brasil, parou aqui no entorno do Distrito Federal e começou a abrir um cerrado que era ralo, né? Mas que tinha características a olho nu que não era tão produtivo, e hoje é uma das áreas mais produtivas. E nesses 18 anos eu pude acompanhar não só o crescimento em área, em extensão de área
do entorno de Brasília. E quando eu falo entorno, eu estou falando de um raio de 300 quilômetros, que chega ao noroeste mineiro, ao norte goiano, e a gente pode observar o quanto cresceu em termos de extensão, mas também cresceu em verticalização, né? Eu falo por isso, se eu pegar esse tripé Distrito Federal, Minas e Goiás, talvez alavancado por 4 cidades, vamos dizer assim, Cristalina, Formosa, Unai e Paracatu. Então, vou corrigir, esse quadrilátero, talvez nós temos a área mais irrigada da América Latina, com certeza a mais irrigada da América Latina, onde temos aí mais de 3 mil pivôs centrais. Então, quer dizer, isso possibilitou para esse agricultor não só crescer em extensão, mas crescer em verticalização, chegando a poder fazer 3 safras. E também deu uma vantagem muito grande nessa macro-região nossa, e a gente pôde observar a olho nu esse crescimento nesses 18 anos, você ter a disponibilidade de multiculturas, né? Quando você inibe o efeito clima, o efeito externo clima, com a irrigação, ali eles puderam produzir grãos, como hortifruti e outras culturas que possibilitam fazer debaixo de um pivô. Além de tudo, ainda ter a integração, possibilitar que nós temos nesse entorno também uma bacia leiteira gigantesca no noroeste mineiro e ainda o gado de corte. Então, você consegue fazer a integração da lavoura, e seja a lavoura de grãos, de HF e a integração com a pecuária. Então, eu acho que nós estamos num ambiente, para quem não conhece o grande Distrito Federal, eu vou chamar de grande, né, fazer um despautério chamar de grande, que transcende os limites do Distrito Federal, mas é uma riqueza enorme em multiculturas, né, e possibilitou a gente crescer bastante o setor primário da região, sendo um dos mais produtivos, né, e mais capitalizados, clientes tecnificados, eu acho que estão por aqui. Realmente, estão mesmo, estão preparados também, né? Nessa questão climática, a gente observa que os produtores estão muito atentos, né, a essa informação. Durante essa cronologia de crescimento da MacCampo nessa região, tem um período bastante importante que passa pela história de vocês, da empresa, foi quando vocês se juntaram com a Meridional, né? Essa junção foi para atender esses produtores, inclusive do Tocantins? Na verdade, o que a gente observa nas grandes empresas, você vê bastante isso em químico, Ângela, ali primeiro, a gente via que para a gente ter maior sustentabilidade de atendimento ao nosso cliente, ele ia ser maior poder de investimento, esse negócio fazia mais sentido com escalabilidade, né? E eu acho que para se juntar empresas, a primeira coisa que tem que ter é sinergia. E nós tínhamos aqui uma sinergia muito grande com hoje nosso sócio e antigo proprietário meridional, Fernando Ogal, e a gente já se conhecia e tinha um jeito de pensar parecidos, né? E por isso a gente resolveu se unir. E eu acho que essa escalabilidade e trazer para as nossas culturas que não eram tão plantadas na nossa região, nos ajudou bastante, né? Primeiro, uma pecuária extensiva gigantesca no estado de Tocantins, a outra, a possibilidade dessa conversão de pasto degradado em lavoura, que é o estado, se não o mais, nesse exato momento, é o mais que mais cresce em termos de aumento de área, em termos de lavoura, uma conversão da pecuária, o pasto degradado, ou a sinergia entre as duas para a lavoura, o Tocantins, e ainda trouxemos aí a terceira maior área de irrigação natural, entre aspas, do arroz, que é na região da Lagoa e do Formoso. Então, eu acho que você tem uma empresa que tem que você tem uma extensão de área que possibilita você fugir um pouco dos efeitos, vamos dizer assim, das variáveis, e vamos chamar das externas, especialmente as climáticas. Então, assim, a chance dos nossos clientes sofrerem menos com o impacto localizado, você tem seca num ano de El Niño no Mato Piba, talvez não tenha no centro, aqui o que eu chamo de centro-oeste, aqui nessa região do entorno de Brasília. Aqui você tem irrigação que possibilita você fugir um pouco disso, né? Você tem uma variável da commodity está em baixa nesse momento, aí você tem
o arroz que está em alta ou o HF que está em alta, né? E para não falar também que temos 4 grandes clientes na cana. Então, ou seja, possibilitou a empresa ter um nicho de clientes bastante variável em termos da cultura que ele produz. Isso deu para nós uma sustentabilidade financeira de promover mais crescimento. Exemplo, quando nós começamos esse negócio, nós tínhamos 3 lojas, e esse investimento fica efetivamente invertido no negócio para o cliente. Hoje nós somos 20 lojas, né? Então possibilitou. E a estratégia foi, se nós temos essa multicultura regionalizada, com especificidades locais, nós queremos estar muito próximo do nosso cliente. Então, essa capilaridade de ter 20 municípios direto atendido e para atender toda a territorialidade, onde é a nossa área de responsabilidade, nós queremos estar bem próximo do nosso cliente, e esse bem próximo, ele é uma medida, a gente quer estar num raio esse raio de atuação seja de 50 quilômetros. Isso para possibilitar a gente ter um atendimento mais ágil, para que ele possa sofrer menos com qualquer impacto mecânico ou problema que a máquina, e todas as marcas vão ter uma quebra natural, uma manutenção que precisa ter dado, ou uma atualização. Então, a gente se conectar efetivamente, não só através da conectividade, que hoje já é uma realidade na nossa vida, especialmente na John Deere, mas também que a gente tivesse essa conexão face a face, próximo, de proximidade mesmo. No fim, se eu posso resumir para você, presença, que a gente queria estar presente com os nossos clientes. Por isso a gente se uniu, tinha sinergia, criou escala, pode estar mais próximo do nosso cliente, dar sustentabilidade para ter mais lojas, atender mais clientes. Isso é importante, né, Zé? Porque essa região, né, Tocantins, Minas, essa região de Goiás é uma região onde a gente vê vastos quilômetros, né, e milhões de hectares sendo produzidos. Então, é importante essa presença das lojas e dos colaboradores também estarem posicionados, né, em determinadas unidades, para que possa, com mais eficiência, chegar no atendimento mais eficaz para esse produtor rural. Bem, vocês são conhecidos e são referências, né, na mais alta tecnologia empregada hoje nas máquinas agrícolas. Agora, vocês estão vivendo um importante momento de inovação. Eu, conversando com vocês lá na Agro Brasília, eu reparei que vocês lançaram uma condição de financiamento inédita no mercado agrícola brasileiro. Conta um pouco para a gente como que o produtor que está nos acompanhando aqui agora vai entender um pouco melhor como funciona essa modalidade. Primeiro, eu acho que a Macampo é uma privilegiada, está uma marca que prima pelo desenvolvimento disruptivo de tecnologia. Então, se você olha para os nossos produtos, a gente está sempre inovando em tecnologia. Eu acho que tem que deixar... Porque não adianta você ter produtos, acessórios que conecta à tecnologia se você não é sustentado pelo produto que vende, né? Então, uma primeira coisa que eu acho que nos dá muita guarida para poder estar reinventando e apoiando a fábrica a todo momento é a gente ser inovador em tecnologia. Então, em termos de plantio, pulverização, preparo de solo e colheita. E gerando informação para o nosso cliente, que é o mais alto investimento nosso agora, que eu acho que é disruptivo em termos da agricultura, vamos chamar de 5.0, a grande revolução, que é dados, trazer dados para o cliente. E a gente olha como anos como esse, se você olhar talvez as variáveis que os nossos clientes, né, o agricultor brasileiro, mais impacta no orçamento dele, racionalmente, quando ele analisa a sua posição de investimento, é o preço da commodity, efetivamente se ele vai ter dinheiro para poder aumentar a área, incrementar equipamento ou trocar tecnologia. Então, efetivamente o preço da commodity, que é a origem da receita dele, né? A segunda coisa é taxa de juros, né? E a gente está vivendo um momento que a taxa de juros no mundo está cara, né? Então, assim, nós temos uma inflação americana, nós temos nesse momento uma inflação até brasileira contida, mas você tem uns juros que está perdurando por um longo tempo alto, né? A outra coisa que tem um efeito direto na receita em reais é o câmbio, né? O câmbio. E a quarta variável é o crédito, né? A disponibilidade de dinheiro no mercado. Então, se você olhar, eu quis pôr
essas posições, nesse exato momento nós tínhamos algumas variáveis que nos incomodavam enquanto Macamp. Você tinha uma commodity em preço em dólar basicamente estável. Vamos dar um exemplo do preço da soja, ela não variou muito entre 13 e 14 dólares o bushel, né? Isso ao longo dos últimos 24, 36, teve picos ali na pandemia, mas ela está num preço razoavelmente estável e é um preço bom, vou dizer em dólar. Entretanto, você tem um declínio forte no câmbio nos últimos 6 meses, vamos dizer assim, né? Então tivemos câmbio de basicamente futuro de R$6 e hoje, basicamente nesse período agora, nos últimos 10 dias, abaixo de R$4,90, né? Então, você tem um efeito sobre o preço em reais bastante alto, né? Você vivemos uma oferta pública de crédito não tão grande, se pensar as linhas, que a gente chama de linhas controladas e oficiais de governo, Moder Frota, linhas de investimento de bancos públicos, que sempre deu sustentabilidade ou subsídio à agricultura brasileira, tem passado bastante contido ultimamente, né? Então, ou seja, a oferta de dinheiro não é tão alta, e quando você tem uma oferta, está recurso livre, que efetivamente é spread, é custo do dinheiro do mercado, mais o ganho do próprio banco para ele operar aquela linha. Isso nos incomodava, porque isso é um efeito que não destrava o cliente de fazer os seus investimentos necessários, né? E se você observar, a gente está em constante mudança de tecnologia, então quanto mais investimento o nosso cliente fizer em tecnologia, e eu não estou falando nem puxando a sardinha para o nosso lado da nossa marca, ele, na verdade, ter um equipamento de 10 anos de uso, é óbvio que não vai produzir idêntico a um atual, que está com a tecnologia atualizadíssima, vamos dizer assim. Então, acho que o papel de nós, fábrica e concessionários, ou da indústria, da cadeia produtiva, é fomentar soluções para o nosso cliente que possibilite ele continuar investindo para que o ganho seja incremental, né? Qual o efeito que nós fazemos? Que eu reduzo o custo de produção do meu cliente e aumenta a produtividade. Obrigado pelo inédito, mas se você pensar, nós fizemos mais do mesmo, né? Na verdade, o nosso grande desafio era convencer um banco que efetivamente o barter não é só de um ano, que o cliente, para essa conta parar de pé, a gente vai fazer um barter ou trocar a moeda do cliente, trocar a moeda num período mais longo, que dê possibilidade para o custo de aquisição de um bem durável, né? Então, essa foi o primeiro desafio, em convencer alguém que quisesse fazer isso, né? E recebesse na moeda, que é a linguagem do nosso cliente. Eu acho que a beleza que já foi descoberto, eu acho que o escambo foi descoberto, acho que desde que eu estudo história, o escambo deve ter 1000 anos, né? Mas a gente só fez um escambo na linguagem que o cliente está habituado. E você conversa com bastante produtores, o cliente fala, vou comprar até as coisas pessoais dele, ele fala, essa casa me custa tantas sacas de soja, né? Comprei um apartamento que me custou tantas sacas, meu carro me custou tantas sacas. E isso, desde que eu entendo um pouquinho sobre os nossos clientes, eles estão sempre nesta linguagem. E a gente queria trazer isso para a linguagem no momento que o dinheiro está caro, a linguagem está estremecida sobre a confiança, né? Então, precisava trazer algo que conversasse com ele. A própria terra dele é precificada em saca. E era a única chance da gente trazer num custo de juros que era mais barato, que era dólar, né? Até então é o custo mais barato de captação hoje, ainda é moeda de dólar. Mas a gente ainda tem, no Brasil, uma dificuldade enquanto brasileiros, e apesar do nosso custo estar todo precificado em dólar, nós somos brasileiros, a gente olha para a nossa moeda e a gente não tem se olhar para nós, eu olho para mim, é difícil você falar que você vai dolarizar a sua vida, né? Então, era uma forma da gente criar também uma educação financeira para nós, da cadeia, que a gente dolarizasse essa história. Então, o que era dolarizar? Era eu ter uma dívida em dólar, mas cujo pagamento também fosse em dólar, convertido na moeda dele, em sacas de soja. Então, o que tem de ineditismo aí, não tem nada de inédito, é só um prolongamento, né? O desafio foi achar alguém que topasse, ou uma instituição que topasse. Então, o BBA topou, vendemos a ideia para eles toparam, e a facilidade foi que ele, além de ter banco, ele tem a trading, então ele consegue manobrar tanto
dar o dinheiro, mas como receber o produto, né? E eu acho que isso conversou enormemente com a necessidade do nosso cliente. E você observa que as coisas diferentes, elas efetivamente foram aceitas quando você põe a teste e ela é disruptiva, né? Ela dá um salto. Se fosse flat esse crescimento e bastante pequeno ou orgânico, você perceberia que talvez teria sido mais um produto, talvez achado que era uma ideia brilhante, mas que não tivesse um efeito, né? Então, foi muito bem aceito pelos nossos clientes. Rapidamente, quando nós lançamos um demo, um teste, foi muito bem aceito, porque, novamente, a gente simplesmente ouviu o cliente, né? Acho que todos nós da indústria devem fazer cada vez mais isso, ouvir. O que você precisa? Eu preciso de taxa barata e que eu consiga pagar ao custo da minha produção. Basicamente é isso. Sim. Afinal de contas, essa máquina agrícola, né, é um dos ativos, né, que é onde mais há investimento por parte do produtor, né, dentro da gestão da fazenda. Então, de forma simples, Zé, essa parceria que vocês fizeram com o BBA, o produtor ele acaba adquirindo o equipamento agrícola na Macicampo. Aí ele paga numa operação com a entrega em soja, e isso é por quantos anos? 3, 4, 5 anos? Na verdade, o que nós fizemos é isso, ele adquire o equipamento agrícola conosco, uma Campo, John Deere, né, financia com o Itaú BBA, o Itaú nos paga e ele deve em dólar para o cliente. Automaticamente ele faz 2 contratos, um de dívida e o outro da paridade da quantidade de soja para pagar 100% da máquina. Então, o financiável é 100% da operação, certo? Em 5 anos, né? E a quantidade de sacas é ajustada ao momento que o cliente deseja travar o preço da soja em dólar. Então, por exemplo, eu na hora de... vamos um exemplo prático. Eu comprei uma máquina que me custou $1 milhão, por exemplo, $1 milhão, e isso converteu em 40 mil sacas de soja. Então, eu devo, na verdade, 8 mil sacas por ano, a paridade de largada do contrato. Aí, eu tenho até um mês antes do vencimento da parcela, de 1 ano a 1 mês antes. Então, no vencimento da primeira parcela, eu participo do ganho da commodity. Vamos supor que semana que vem essa commodity volte a $30. Aí eu falo, minha parcela de 8 mil sacas do ano que vem, eu já quero travar o preço da saca a $30. Então, como ela foi na largada, a paridade dela, exemplo, era $24, exemplo, 25 para ser mais exato, eu fiz a conta de 40 mil, $25, se eu fechei ela a 30, eu vou fazer um ajuste em quantidade, eu não vou entregar 8 mil sacas, eu vou entregar, por exemplo, a quantidade que baste para poder eu pagar aquela parcela. Que, exemplo, é 7.500 sacas. Então, eu ganhei 500 sacas por ter participado do preço da soja. E você vai fazendo isso ano a ano, que já é costume. Como você bem disse, o equipamento agrícola, as tecnologias para a produção, talvez é o bem durável mais, que tem maior valor na fazenda depois da própria fazenda, né? Então, assim, a tecnologia que é incremental, que ele coloca para produzir, é o ativo mais valoroso. E por isso que a gente tem que dar uma elasticidade para poder esse investimento ser diluído ao longo do tempo, né? E ele possa ter renovação das tecnologias. Também por ser próximo de 5 anos, que é o que a gente acredita, que é a conta cuja a depreciação ela não se torna tão grande, você cria um ambiente de renovação de tecnologias, todas as marcas lançam produtos aproximadamente de 5 em 5 anos, novas tecnologias, e ela possa ser diluída em 5 safras aí, a composição da amortização e juros. Essa foi a ideia. Ô Zé, você comentou que a aceitação por parte dos produtores foi muito tranquila, né? Todos entenderam aí essa modalidade, mas eu gostaria de saber, porque esse financiamento, ele também ele depende da liberação de crédito por parte do banco, né?
Como que está a questão desses números desde o dia que vocês fizeram o lançamento? Porque eles podem variar, né, para cima e para baixo um pouquinho. Conta para a gente aí o que você já tem aí desses últimos números atualizados. Tá. Como eu disse, a gente fez uma campanha de 21 dias, 3 semanas, aproximadamente 24 dias, 3 semanas, e a gente imaginou, vamos testar o produto, será que isso tem venda, Ângela? Será que as pessoas vão ter uma boa aceitação? E a gente imaginou, nós temos 4 regiões, vamos testar, se a gente vender para uns 3 de cada região, será fantástico. Assim, para a gente, vamos ver se eles entendem o produto, né? E a gente pôs o time em campo, explicando mais o produto sobre as condições de financiamento, e é óbvio que era uma demonstração, porque toda linha de crédito, dentre elas as oficiais, inclusive, todas têm que passar por uma análise de crédito, a formalização, a contratação, ou seja, esse processo aqui, ele é idêntico para todas as linhas, né? Independente se seja privada, em dólar, em reais, então é isso. Então, naquele momento, o que a gente esperava vender para, entre aspas, meia dúzia de clientes, em 24 semanas nós vendemos para 400 clientes. O número, a ordem de grandeza é essa, 400 clientes. A gente esperava, será que a gente vai... Vamos pôr em campo 100 milhões para... Eu vou dar números aqui, ordem de grandeza, para você ter ideia. Vamos pôr em campo para ver se a gente vende 100 milhões aqui de produto para alguns clientes. Eu falei meia dúzia, mas era um pouquinho mais, que era nosso alvo, tá? E aí a gente vendeu para 400 clientes, um ticket médio aí que superou 1 bilhão de vendas nesses 24 dias, né? Nesses 24 dias. A carteira ainda existente, já faturamos boa parte dela, desde que nós lançamos, né? E aí nós começamos efetivamente a faturamento no mês de maio, né? Na segunda quinzena. Então, essa carteira está em análise, parte em análise, ou seja, documentação, parte na formalização, parte já foi faturado, e é como uma linha de financiamento normal, como acontece nas outras linhas. Você põe isso a crédito, é feita uma análise do cliente, da capacidade de pagamento. Hoje, a maioria dos bancos privados que entendem o agricultor brasileiro, são vários que apoiam o agricultor brasileiro, você vê isso, já é uma realidade em todos os bancos privados, graças a Deus, olharam pelo setor primário brasileiro, por os nossos quase 30% do nosso PIB, que produz alimento ao mundo, já tem as suas linhas rurais dentro de cada banco, entende um pouco de como precifica o produto, de como compõe o custo do produto, de quais são as garantias necessárias. Enfim, eles estão muito mais de olho na capacidade de pagamento versus a sua capacidade produtiva do que tem as garantias. E aí foi outra coisa formidável que nós conseguimos junto ao banco, cuja garantia do produto financeiro era a própria máquina e a CPR física. Então não teve uma garantia acessória ou hipotecária da própria terra. Então, enfim, a gente até viu isso como uma vantagem para o nosso cliente, que ele não precisa indisponibilizar a terra dele, que serve como garantia para outro produto financeiro, para uma nova aquisição, para um novo investimento, para armazenagem, para irrigação, enfim, outras coisas que ele precisa. A gente também tinha um papel de desonerar essa garantia do nosso cliente, a gente queria fazer isso com o cliente Macampo de Andira, né? Muito bem, ficou claro para a gente aqui que essa nova modalidade, né, tem 4 aspectos importantes, né? Mitigar os riscos desses agricultores, né? Trazer aí uma nova opção de investimento para ele, né? Usando aí a tecnologia e na troca dessa moeda funcional que é esse grão. A gente observa também como destaque essa oportunidade desse agricultor usar essa modalidade para investir em equipamentos mais tecnológicos, renovando a frota dele para proporcionar para ele aí uma maior produtividade no campo. Mas o produtor de Goiás, de Minas, do Distrito Federal, de Tocantins, até de outro estado que está acompanhando a gente aqui nesse podcast, ele se interessou por essa modalidade. Ele precisa procurar uma das unidades Macicampo, ele vai direto até o Itaú BBA? Como que funciona? Hoje tanto faz, porque o nosso produto, a ideia é que a gente financiasse para clientes também não Itaú BBA. Então, o ideal é que procure a nossa revenda, né, para tratar do produto. E a gente vai cuidar de apresentá-lo ao Itaú BBA. É isso que a gente tem feito. Mas nada impede dele também procurar o Itaú BBA
um parceiro e nós estamos juntos no produto, né? Nossa ideia nossa ideia era criar um novo produto para o Brasil, testasse aqui dentro de casa, nos dispomos a nós, Macicampo e Itaú, desenvolver o modelo aqui, daqui a pouco, por que não, se continuar tendo essa escalabilidade e esse sucesso, e realmente o que mais importa para nós como produtores ou fornecedores da cadeia produtiva é se ela é aderente às necessidades e ela é bem aceita pelo público e se isso é relevante para o negócio dele. Se é bem aceito, como tudo na vida pega, né? Então, assim, se eu acho que se o cliente gostar e efetivamente a expertise, a experiência com o produto financeiro for vantajosa economicamente para ele, eu acho que vai pegar e vai se tornar um produto, acho que mais um produto público acessível ao agricultor brasileiro. É isso aí. É muito bacana porque eu estive aí na Agro Brasília e tive a oportunidade de visitar o estande de vocês e ouvi muito, né, sobre o legado, né, que é disseminar conhecimento, é o legado de vocês, conectando o homem, a máquina e a terra, e essa preocupação, né, de vocês de criar um produto, né, que esteja aí de acordo com a realidade desse produtor rural, para proporcionar para ele aí produção, né? Não deixa de ser um conhecimento e tanto aí o que vocês fizeram junto com o banco. Ô Zé, a gente está caminhando para o final desse podcast, mas eu não posso deixar de também comentar sobre esse assunto que me chamou bastante a atenção durante a minha visita aí à Agro Brasília, ao estande de vocês, é a questão de transformar as vidas dentro das comunidades. Você falou bastante disso quando eu tive aí na Agro Brasília e isso me chamou a atenção. Conta um pouquinho para a gente como que é esse comprometimento de vocês em transformar essas vidas das comunidades, compartilhando com os clientes de vocês, colaboradores e fornecedores, né? Essa ação aí que vocês tanto fazem junto à comunidade toda. Ângela, eu acho que nós que estamos na cadeia produtiva novamente do setor primário, não é só a Macicampo, e se você olhar com o desbravamento do Cerrado brasileiro e agora o norte, vamos dizer, o centro-norte do Brasil, acho que a gente tem um papel muito relevante nas comunidades, né? Então, a gente, na verdade, transcende isso só de ser uma fala e coloca isso no papel e executa. Se você olhar quando e eu vou falar genericamente para não ficar falando só da nossa marca, porque eu tenho outros eu tenho certeza disso, na nossa rede, na rede concessionária de John Deere, nós somos 38, e os 38 fazem isso muito bem, ou seja, a gente abre lojas, nós temos mais de 280 pontos de vendas, a gente abre loja em lugares quase que inóspitos, né? Então, às vezes você pega uma comunidade que ali falta tudo, né? Então, assim, falta efetivamente horizonte de vida para as pessoas que estão ali, e você vê o agro trazendo riqueza para aquela região. E como as empresas podem apoiar isso? Quando a gente fala transformar vidas e comunidades, o que a gente faz hoje? Cada loja que a gente abre, a ideia é que busque o emprego seja gerado lá naquela cidade, né? Então, assim, que a gente mude o jovem de segundo grau para que ele tenha horizonte em trabalhar no agro, né? Seja conosco, ou seja nas outras empresas que estão ali e vão viver do agro ou fornecer produtos para o agro. Então, a gente cria um ambiente de dar horizonte para as pessoas. E quando você faz isso, horizonte para as comunidades, eu brinco transformar a vida, você mexe com a economia da cidade, você provoca o que eu brinco que é o êxodo urbano, né? Você tira um menino de 18 a 28 anos, que talvez falta, e você vê muito isso no Brasil, talvez falta oportunidade para ele, falta uma geração de emprego digna, e ele vai para a delinquência. Então, acho que quando a gente provoca o êxodo urbano, tirar ele da cidade e dar educação para que ele venha, seja um operador qualificado, trabalhar conosco,
trabalhar de modo geral na lavoura, em produzir, para produzir através da terra, a gente efetivamente está causando uma transformação naquela comunidade. E você pode ir por todas as comunidades que passaram por isso. Tem no Mato Grosso tem inúmeras, no norte do país tem inúmeras cidades muito pequenas que não tinha geração de receita para as próprias prefeituras, e quanto o agro levou de serviço e atividade você vai gerando. E eu acho que o papel nosso enquanto marca, e a John Deere tem feito isso pelo mundo, eu vou te dizer pelo mundo, na verdade, é impactar um pouco a sociedade onde ela atua, né? Então, através de estudo, através de qualificação de pessoas, através de impactar os nossos clientes, né, impactar os funcionários do nosso cliente, levando qualificação, levando conhecimento, levando produto que incrementa o negócio do nosso cliente. E eu acho que é tudo isso, você deve fazer isso. Assim, as pessoas vão ver o seu podcast, o AgroTalk, se realmente forem relevantes para o negócio dele. E eu acho que é isso que o nosso legado, efetivamente, tornar um ambiente mais propício, educacional especialmente, e eu acredito muito na transformação da vida através de livros, de conhecimento. Eu acho que é isso que a nossa empresa tem feito, né? Transforma os que estão aqui dentro de casa, ajudando para que eles cresçam na companhia, e nós temos hoje 800 funcionários, 500 vieram do programa de trainee, né? Então 2/3 da empresa entraram por trainee na empresa, né? E a mesma coisa levando essa educação, transferindo conhecimento para o nosso cliente, né? Ou para o time do nosso cliente, ou para as comunidades. E é isso que a nossa marca tem feito no Brasil e no mundo, e é assim que eu acho que a gente deixa a nossa contribuição social, que realmente é de impacto financeiro nas comunidades. É isso aí. Muito bem, Zé, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast AgroTalk, esses esclarecimentos. Afinal de contas, né, o que não pode faltar numa boa gestão de máquinas agrícolas é o gerenciamento de uma frota, a gestão desses equipamentos, né, e, é claro, diminuir o risco do produtor rural. E eu achei muito bacana essa questão dessa nova modalidade aí, pensando nesse momento atual que a gente vive no país, né, trazer assim uma solução a mais para esse produtor rural adquirir o seu maquinário para produzir cada vez melhor, né, e com mais produtividade. São soluções que a gente precisa abraçar e trazer para esse produtor. Então, eu fico muito grata de você ter participado aqui do AgroTalk, trazendo para a gente essas informações. Desejo para vocês da MacCampo muita expansão, muito crescimento, muita transformação de vidas aí junto com os seus fornecedores, colaboradores e clientes, porque eu acho que quando a gente cresce junto com o nosso cliente, a gente cresce para um Brasil melhor, por uma produção melhor, e a gente cresce junto. Perfeito. Eu quero te agradecer mais uma vez. Primeiro, agradecer novamente pela sua visita. Vai ser sempre bem-vinda aqui, tá? Está passando pela uma das nossas lojas, não deixe de nos visitar, por favor. Foi um imenso prazer estar aqui com você, e sou sempre surpreendido com excelentes perguntas vindo de você. Então tá bom, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, e eu deixo aqui o meu grande abraço à família MacCampo. Adorei conhecer vocês por aí e volto em breve, pode deixar. Até mais. Obrigado, tchau, tchau.